pudiendo ser el arte de lo imprevisto. Foi criado 10 dias após o 25 de abril de 1974 e é vizinho do Regimento de Engenharia 1, onde se instalou o posto de comando do Movimento das Forças Armadas, espaço que um grupo de jovens da Pontinha utilizou para os primeiros jogos. O passado e presente do Clube Atlético e Cultural, feito de incerteza e com um campo deitado abaixo, contado por Carlos Lourenço, José Carlos Pires e António Roque. Episódio inserido no segmento de celebração dos 50 anos do 25 de abril de 1974. Boa tarde, peço desculpa, talvez me saibam informar. Estou à procura de onde era o campo do CAC, do Clube Atlético e Cultural. Era aqui, mas já não há. Isso é assim. Mas não há tipo nenhuma... Mas não é aqui agora. Não, mas não há ruínas de nada, foi mesmo tudo deitado abaixo? Foi tudo. Era aqui, neste terreno. Era em frente aqui, era este terreno. Aqui. O posto de comando do Movimento das Forças Armadas instalou-se no Regimento de Engenharia 1, na Pontinha, e foi decisivo para o sucesso da Revolução de Abril. Foi lá que se comandaram operações, saíram ordens, apresentou-se a Junta de Salvação Nacional, comunicou-se a libertação dos presos políticos e esteve detido Marcelo Caetano. A escassos metros, encontra-se a sede do Clube Atlético e Cultural, criado por um grupo de jovens da Pontinha, nascido formalmente a 6 de maio de 1974, mas cuja atividade começou a fervilhar anos antes. E de lá podia percorrer-se um pouco mais de caminho, no que a quem se apresenta de visita parece ser um complexo exercício de saltitar entre o concelho de Lisboa e Odivelas, entre as freguesias da Pontinha e Carnide, para chegar ao complexo desportivo Carlos Lourenço, no bairro Pato Cruz. Mas do espaço onde outrora esteve o relevado que em tenra idade pisaram algumas das maiores estrelas do futebol mundial, no afamado Torneio Internacional da Pontinha, já só resta a memória. Uma vedação impede o acesso ao enorme descampado, com vegetação a crescer solta. Num passado não muito distante, centenas de crianças lá corriam alegres atrás de uma bola. Mas houve um dia em que alguém decidiu que a festa ali seria outra. Nós estamos aqui para um dia histórico para a cidade de Lisboa, que é o dia que marca o início da devolução da Feira Popular a Lisboa, aos lisboetas e a toda a região. Mas já lá vamos. Recuemos então ao princípio da história. Estamos no início da década de 70 e a Pontinha é um conjunto habitacional de cariz social na fronteira de Lisboa, organizada sobretudo em torno do bairro Dr. Mário Madeira, conjunto de casas económicas e o local onde se encontra a igreja. A criação da paróquia, com uma forte dinamização promovida pelo padre António Francisco Marques e uma espécie de movimento esportivo a ela associado, é decisiva para que os jovens da freguesia arranquem com um projeto para a ocupação de tempos livres, qual ali no que agora se chamaria de do it yourself. A história é contada a duas vozes, pelo fundador e sócio número 1, Carlos Lourenço, e José Carlos Pires, atleta da primeira equipa e mais tarde dirigente e presidente. Antes do 25 de Abril, tínhamos um grupo de... aquele era beneficiário, era beneficiário, tínhamos um grupo de jovens, que não existia nada para os jovens da Pontinha, a não ser, andarem para o café à noite, irem, se for preciso, ao primeiro passo do Sporting, só a pensar que aquilo, pronto, era uma brincadeira naquela altura. Bem, criámos, então, a partir dessa altura, tínhamos as instalações que pertenciam à paróquia, que o padre que é franciscano, já faleceu, estava na Pontinha como pároco também da Pontinha e depois veio a ser até bispo de Santarém. Primeiro bispo de Santarém, já faleceu também e não estava entre nós, mas deu-nos a sala. E nós começámos a imaginar algumas atividades desse grupo de jovens que andavam praticamente todos a estudar. Era mesmo, sim, porque havia... Começa em 1970, eu tinha 11 anos. Pois, havia
as juventudes operárias católicas, para os jovens, portanto, das comunidades, dos bairros, e havia dentro das escolas, particularmente dos liceus, o que era a JEC, que era a Juventude Escolar Católica. Mas aqui na Pontinha era a JOC, eram estudantes, e resolvemos fazer um plano junto da sociedade e dos jovens locais, os mais novos. Então, havia uma secção isto para formarem uma direção, era uma secção de cultura, era outra secção... Assistência, cultura, assistência e convívio. De convívio, havia outra que era do desporto também, e, a dada altura, aquilo que se está... Teatro, que havia um jovem deste grupo, que o pai era o contra-regra do Teatro de Cascais, e ele, portanto, gostava também de seguir as pisadas do pai, mas como o desporto tinha várias modalidades, o que é que resolvemos fazer? Resolvemos primeiro para nós ir pedir as instalações do quartel da Pontinha, do Regimento de Engenharia número 1, e irmos ao sábado de tarde ter os campos, e tinham um pavilhão coberto. Portanto, para nós próprios jogarmos uns com os outros. Mas a partir também do pouco tempo, nós começámos a pensar, então, mas como é que a gente não vai abrir aqui uma atividade desportiva? Não era, portanto, educação física nem nada disso. Era atividade desportiva para os jovens mais novos que gostassem ou de basquetebol, ou de futebol, ou de rugby. Havia um que era o Jacques, que jogava no Benfica, rugby, e então, o que é que fizemos? Andámos nós a construir o projeto. O grupo de jovens da Pontinha procura o Colégio Militar para receber introdução à prática desportiva de diversas modalidades e é acolhido por Mário Lemos, distinta personalidade do desporto nacional. Junta-se a isto formação em primeiros socorros e até equipamentos por via do Ministério da Educação. Em 1973, participam nos Jogos Juvenis, em Setúbal, iniciativa que era alvo do olhar atento da PIDE, preocupada com o aglomerado de pessoas e reuniões associativas. Inspirados por esse torneio, decidem arregaçar mangas e levar a cabo os Jogos Juvenis da Pontinha, evento que dinamizou a comunidade local, levando o desporto a vários espaços. Carnito Clube e... O ringue lá em cima ao pé da igreja. Exatamente. Já viu o São Bartolomeu? O ringue de São Bartolomeu. E, portanto, as modalidades eram divididas, só que aquilo depois, todas as noites, havia modalidades. E aquilo era no verão, trazia a população para a rua, porque depois era a rua de cima que jogava contra a rua de baixo, um exemplo, ou na Pontinha havia naquela altura 7 ou 8 clubes, clubes de bairro, clubes de café, alguns deles eram de café, que se organizavam e jogavam com o café de cima ou o café de baixo. E era no verão, nas férias grandes. Não, era no mês, era julho, meses, era normalmente em julho. Era os chamados férias. E depois grandes. havia intercâmbios. Eu lembro, por exemplo, como atleta, ir representar o CAC, não é? Naquela altura era a Cultura, Assistência e Convívio, jogar basquete a Abrantes com a equipa que tinha vencido os Jogos Juvenis de Abrantes. E portanto, aqui cria-se um núcleo duro, não só de dirigentes, não é? Mas cria-se um núcleo duro também das modalidades, ou seja, há quase um tipo de seleção de modalidades e há na parte do futebol uma qualidade muito, muito grande, não só de nascidos de equipas da Pontinha. Começaram depois no segundo ano, em 73, a aparecer equipas dos arredores. Aparece uma equipa das Patameiras que tem 2 irmãos que depois vêm jogar para o CAC, o Carlos Pérez e o Kim Pérez. Depois na equipa da Escola Agrícola da Paiã está lá o mas isso aí ainda não havia CAC. Não, é nos Jogos Juvenis. Com o sucesso da realização dos Jogos Juvenis, cresce a motivação em criar um clube desportivo. Feita a devida reflexão, submetidos os estatutos e demais caprichos burocráticos, é finalmente publicada a 6 de maio de 1974 a Constituição Oficial do Clube Atlético e Cultural, nome de batismo que permite manter a sigla CAC. A porta de entrada foi o futebol, mas cedo o emblema evoluiu para outras modalidades. E de novo o quartel da Pontinha entra na história. Começámos a funcionar no campeonato da Associação de Futebol de Lisboa, depois havia uma prova que era aquela de calendário
taça extraordinária. Era para as equipas que não passavam, antigamente não havia o nacional como há agora. Primeiro havia a prova da associação e depois os primeiros classificados à prova da associação iam disputar o nacional, que era a taça nacional. Aquelas equipas que não eram apuradas disputavam a taça de Lisboa. Ou seja, as que entendiam, vamos pôr a hipótese, Benfica, Sport, Belenenses, não sei o quê, eram apuradas, por exemplo, Lisboa tinha 6 vagas, um exemplo. Passavam esses clubes. Os outros disputavam uma taça de Lisboa. Pronto, se quisessem, para não estar parados, porque as provas tinham de acabar em fevereiro, porque agora existe o nacional do princípio ao fim. Antigamente existia distritais e depois, mediante o número de equipas que cada associação tinha um X de vagas. Por exemplo, Porto Alegre tinha poucos clubes, que só tinha uma vaga. Lisboa tinha muitos, tinha 7 ou 8, não é? Mais ou menos isto. A partir daí começou a aparecer também as meninas que jogaram basquetebol, portanto o clube teve basquetebol feminino, chegou a participar no Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Basquetebol, teve o atletismo que a seguir ao 25 de Abril havia provas todos os domingos. Todos os domingos. É uma loucura aquilo. Todos os domingos havia provas e na Pontinha, organizado já depois do CAC, porque nós estávamos à espera que aprovassem os estatutos. E é aí que nasce o dia 6 de maio de 74. O 6 de maio, são cerca de 10 dias a seguir ao 25 de Abril. Portanto, o antes, a ligação com o Clube Atlético, Cultura, Assistência e Convívio, tinha, em relação ao Regimento de Engenharia 1 da Pontinha, foi utilizar as instalações do regimento e termos lá essa atividade. A partir daí... Continuou depois do 25 de Abril a termos atividade lá. Portanto, eu era jogador, nós não tínhamos campo para jogar os juvenis, jogávamos onde a associação marcava, Unidos, Canessas, e os treinos eram uma vez por semana num pavilhão da Escola Agrícola, que é um pavilhão de futsal, para as pessoas terem a realidade das coisas, e era depois, como aquilo durante o verão, os dias eram maiores, ao fim do dia íamos ao campo do quartel. Tinha um campo de futebol de 11, que agora está com as máquinas da GNR. Está com as máquinas da GNR. É um bom campo, medidas máximas, um piso espetacular, chovia água, tinha uma pista de atletismo à volta, onde eles faziam os cursos de preparação, são obrigados. E depois, ao sábado, como os jogos eram ao domingo de manhã, e como ao sábado nós tínhamos o sábado livre, íamos treinar novamente ao quartel. Quando não estava a chover, treinávamos no campo de 11. Quando estava a chover, treinávamos no tal coberto, que era o de futsal. Pronto, e mais tarde, se não saímos daqui, mais tarde tivemos uma grande, mais uma vez, tivemos um grande campo, uma grande possibilidade. Foi quando a estação da Carris se instalou aqui na Pontinha, com a iluminação que existia para fora, onde havia, portanto... Onde agora é um metro. Exatamente. E à noite já havia treinos, tínhamos luz para jogar a bola no Alcatrão. O CAC foi pioneiro numa série de vertentes no futebol de formação, como teremos a oportunidade de testemunhar no decorrer deste episódio. Uma delas foi a organização de um torneio internacional de futebol. Inicialmente levado a cabo sem campo, com recurso a muita criatividade e capacidade de improviso, a dinâmica do evento foi decisiva no crescimento do emblema, nomeadamente na construção de um futuro terreno de jogos e sede social, mas também fulcral no conquistar de credibilidade como referência do desporto. No primeiro ano, são 4 equipas, é o Benfica, porque havia uma proximidade com o Benfica, porque o treinador da equipa de infantis do Benfica morava na Pontinha, o Sr. Arnaldo Teixeira, pai do Arnaldo Teixeira, adjunto do Rui Vitória, o Sr. Arnaldo Teixeira ainda é vivo. E depois precisávamos, havia a equipa do CAC, a equipa estrangeira, o Carlos Lourenço foi juntamente com mais 2 diretores a Badajoz. Isso é uma contratação de jogadores. Havia uma empresa de caminhonagem que saía para Badajoz. Nós ligámos para a Federação Extremanha de Futebol, porque havia a Associação de Futebol de Lisboa com a seleção de Lisboa. Chegámos à entrada de Badajoz, Hotel Rio. Foi aí que foi combinado. Fomos de manhã, marcou-se a hora para meio da tarde, estava eu já, foi o Arraes que foi comigo, estávamos sentados na esplanada, vimos chegar 2 senhores, de camisa, gravata, todos bem vestidos,
Se olhar lá, conforme eu suspeitei que já vinha fazer, portanto, aqui este trabalho, lá chamámos os senhores, combinámos, ficou logo acordado de virem à Pontinha ao primeiro torneio. E a quarta equipa, para haver uma maior dinamização a nível distrital, falámos com o professor Bernabé e ele fez uma seleção da Direção-Geral dos Esportes, que englobava miúdos de todo o distrito de Lisboa, de Torres Vedras a Loures, de Lornhã a Cascais. Portanto, havia uma seleção da Direção-Geral dos Esportes que era o plano de desenvolvimento das modalidades. E o João Bernabé tinha o futebol. O futebol, que era a Direção-Geral dos Esportes, tinha vários planos de várias modalidades. Posso-lhe dar o nome de um jogador que nunca me esqueci. Guarda-redes da seleção. Não sei o que vais dizer. É o Braçar. Não, o guarda-redes do Benfica, no primeiro torneio. Pois, é o Braçar. Sabe? E no terceiro ano, já com 6 equipas, nós depois, aquilo foi um grande sucesso. No início, a não íamos bater à porta, toda a gente chamava-nos malucos. Toda a gente chamava malucos, fazer um torneio internacional, um clube que nem campo tem, nem sede tem. Então nós íamos 2 meses antes do torneio para a escola agrícola tirar canas e tirar ervas e tirar não sei quantos, e montava-se lá uma bancada de contubos, que era uma bancada de... Aquilo parecia mais uma coisa assim de si. Mas esteve presente em 2 anos na PAE, o secretário de Estado da altura, que era não havia, o quer dizer, Miranda Calha. era uma grande iniciativa. Não, o Miranda Calha já veio no último ano. Veio no último do torneio da PAE, que é o 5º ano. Teve cá 2 Teve no anos. 4º e no 5º. Pois, 2 anos. E o presidente do Benfica, que era o João Santos. E então o que acontece? Toda a gente chamava que era maluco. Nós o que vemos é que passado agora quase 50 anos, estamos a falar de 45 anos depois, há centenas de torneios, muitos deles económicos, onde se paga para ir, onde se paga tudo para ir, desde a inscriçãozinha a não sei quantos. O CAC sempre teve essa política de fazer este torneio. E porquê é que passámos para 2 equipas estrangeiras? Como era 2 séries, para todos os jogadores jogarem um jogo pelo menos estrangeiro, porque se houvesse uma equipa estrangeira, a série que não calhasse equipas estrangeiras já não jogava um jogo internacional, e então nós começámos com 2 séries de 3. Só que nesse ano das 2 séries de 3, o Benfica traz o Rui Costa, traz uma grande equipa, o Eusébio é o treinador, e a final é um Benfica-Real Madrid. Jogaram no campo pelado. Bem, há uma final Benfica-Real Madrid, e aquilo, uma hora antes de começar o jogo, já não via-se campo da escola agrícola, era em cima das árvores e não sei quantos. Aquilo é um grande sucesso. Estamos a falar em 1981. Em 82 chove torrencialmente, mas é novamente um grande sucesso e o campo está completamente cheio. O António Garrido, que vai apitar a final, vai apitar o Mundial em Espanha, nós convidamos o António Garrido para vir apitar a final. E é a primeira vez que o torneio tem um árbitro fora do âmbito de Lisboa. O sucesso do Torneio Internacional de Futebol levou a diretos televisivos, atenção mediática e até a figura de destaque nos programas de entretenimento das manhãs. Em 2007, a edição prometia replicar uma mini-Liga dos Campeões e convidava Barcelona, PSV, Chelsea, Inter de Milão, Benfica, Sporting Porto, além do próprio CAC. Era padrinho Luís Figo e mereceu honras de apresentação por Jorge Gabriel e Sónia Araújo, nas manhãs da RTP, a 13 de março de 2007, num direto com Tânia Ribas de Oliveira no centro do relevado do Estim de Campo. Mais tarde, a 27 de março, o CAC e o seu torneio voltaram a ser estrelas, desta vez no Você na TV, na TVI. Mas não se fica pelo torneio internacional o cariz pioneiro do CAC. Foi também seu o primeiro relevado sintético em Lisboa, que meteu um fim no pelado. Se hoje é consensual a ideia dos sintéticos no futebol, na altura o clube teve de enfrentar alguns olhares de desconfiança no levar a cabo desse projeto. Depois do torneio tem um grande bom, e quando passamos para o nosso campo já vimos com as 2 séries de 4, 8. Exato. Nós começámos ali em princípios dos anos 90 a fazer intercâmbios com equipas estrangeiras e começamos a ir no mês de julho a torneios ao estrangeiro. Começamos por França, Moussil-de-Neuf, depois vamos a Liège, vamos a Toulon através do Dr. David Sequer, vamos a Torremolinos, Benidorm e ao País Basco ao torneio a São Sebastião. E começámos a ver ali nos anos 90 que íamos e não jogávamos em pelados. Nós cá jogávamos todos em pelados, exceto às vezes quando íamos à Luz ou ao Alvalade,
mas era muito raro meterem lá uma equipa a jogar, só naquelas fases finais, e começámos a ver o sintético. No norte já havia vários campos Sintéticos de rei, não havia de hockey em campo. de hockey em campo. E então, a sul, portanto, de Lisboa e para baixo, Não havia nenhum. não havia. Estava a ser construído o sintético no exterior do Estádio da Luz. Número 2, Acabaram a para obra. rugby e para hockey em campo. E a mesma empresa, a Instalsport, que era de Espanha, tinha o Dr. Paulo Aparício, que era o representante em Portugal e tinha feito os tais sintéticos lá no norte. E eu vou a uma reunião com o Dr. Paulo Aparício, juntamente com o já falecido diretor do Benfica, que era o Dr. Vacas, que era o diretor das instalações do Benfica. E fomos a uma reunião. E então, para que ficasse mais barato a construção, acordámos que quando eles viessem do norte e de Espanha, porque os técnicos principais eram de Espanha, viessem fazer o do Benfica, vinham fazer o do clube para não andar para cima e para baixo. E portanto, o primeiro sintético cá em Portugal de futebol de 11 é do CAC em 2000. E nesse ano, a Federação, nós tínhamos equipa de iniciados no Nacional, a Federação não nos autoriza a jogar no sintético que o regulamento não previa. E a Associação deixa-nos jogar no sintético as equipas que estavam no Distrital, que eram os infantis, os juvenis e os júniores. Depois de eu vou pôr entre aspas, uma guerra com a Federação, em que até meteu a comunicação social, o jornal do Record fez uma grande reportagem nessa altura, porque estava um sintético, e a equipa de iniciados andava a jogar no campo do Unidos. Fomos chamados a uma primeira reunião, e eles disseram que não podiam alterar os regulamentos, e depois, com a força da Associação de Futebol de Lisboa e connosco, fomos chamados a uma segunda reunião. O Sr. Amândio Carvalho era o diretor que nos recebeu, já falecido, era de Setúbal, e eu disse-lhe a ele assim, olha, ele disse-me assim, Presidente, isto está muito complicado, vocês são os únicos, e diz, olha, nós somos os únicos, mas pelo que nós vimos no estrangeiro, daqui a uns anos, o sintético vai ser o futuro. E ele deu assim um ar assim de riso, um ar de coisa, como quer dizer, não acreditava. Isso é muito caro e isso só se pode jogar com um piton especial. Não, um piton normal, de borracha, não se pode jogar com o alumínio. Depois aquilo deu um grande branco, o Record fez uma grande reportagem, aquilo foi para a comunicação social, eu dei uma entrevista à Renascença com o Ribeiro Cristóvão, depois telefonou-me o Fernando Emílio e o Abel Figueiredo, que era a rádio comercial, que tinha um programa às 9h30 da noite, demos uma entrevista, tínhamos o torneio internacional por trás, quer dizer, já tínhamos ali algum nome, tinha jogado connosco uns anos antes jogadores como o Rui Águas, o Perides, quer dizer, tínhamos ali já algum nome, tínhamos o Jorge Silva, que tinha sido internacional, tínhamos ali o Kim Pérez, também um jogador que foi do Benfica para o Boa Vista. Os dois irmãos. O Kim e o Carlos Pérez são da primeira equipa, e o Perides também. O Rui Águas é que é da segunda equipa. Começou-se o episódio a referir que seguir o rastro do CAC na Pontinha é um exercício de saltar entre concelhos e freguesias. A tentativa de descobrir o antigo recinto do clube coloca-nos outra vez esse desafio. Com o espaço deitado abaixo em nome de uma feira popular que afinal já não vai existir, mas já lá iremos essa história, o Google Maps não fornece indicações sobre o campo Carlos Lourenço, assim batizado em referência ao fundador. É necessário descobrir nos arquivos do motor de busca a morada do recinto e começar a partir daí. Andou-se pouco mais de 1 km para chegar ao bairro Pato Cruz, freguesia de Carni, de Lisboa. A rua Arsénio Nunes é uma descida que termina em 2 escolas básicas com um enorme descampado em frente, com o acesso limitado por uma vedação. Chegámos, diz-nos a tecnologia. Olha-se em redor à procura de uma bancada, talvez uma baliza, um ou outro resquício de um balneário, eventualmente uma qualquer referência ao nome de Carlos Lourenço. Nada. Um casal à porta de uma das escolas, porventura a aguardar a saída de algum aluno, afirma aquilo que já suspeitava. Boa tarde, peço desculpa, talvez me saibam informar. Estou à procura de onde era o campo do CAC, do Clube Atlético e Cultural. Era aqui, mas já não há. O CAC. Mas não há tipo nenhuma... Mas não é aqui agora. Não, mas não há ruínas de nada, foi mesmo tudo deitado abaixo? Foi tudo, era aqui, neste terreno. Era em frente aqui, era este terreno. É como se nunca tivesse existido o campo onde, entre outros, Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma ou Bernardo Silva driblaram para golo no tal torneio internacional que foi apadrinhado por figuras como João Avelange ou José Mourinho, mas que foi mais vezes pisado por nomes como Miguel Veloso ou Rubén Amorim,
que representaram o emblema enquanto atletas, este último capitão de equipa no escalão de sub-15. O campo não era só o campo de futebol de 11. Atenção, tinha um campo de futebol de 11, tinha um campo de futebol de 7, os dois sintéticos. O campo de futebol de 11 tinha uma bancada do lado norte, se assim se pode dizer, de 1500 lugares, e tinha uma bancada de 300 lugares coberta por cima das cabines. Existiam 6 cabines, existiam 2 cabines de árbitros, existia um posto médico, a casa do guarda, a secretaria e a sala de reunião de direções e um economato, que era, portanto, a casa do material, se assim se pode dizer. Portanto, estamos a falar de umas instalações que estão ali milhares e milhares de euros. Estamos a falar de um sintético, que foi dos primeiros em Portugal, que foi bastante caro, mais caro do que se calhar agora. Estamos a falar de um sintético de 7. Estamos a falar de umas bancadas que foram de propósito desenhadas por uma empresa própria de bancadas, porque elas tiveram de ser colocadas por cima de uma cabine, que por sua vez não podia receber o peso da bancada, teve de ser, portanto, com umas coisas grandes, umas sapatas grandes e por cima. E estamos a falar de uma série de cabines que dava para funcionar ao mesmo tempo o campo de 11 e o campo de 7 completamente isolado, com cabines de árbitros completamente isolada, casa do guarda, posto médico. Estamos a falar de milhares de euros que foram destruídos, que não são erros do clube, mas são erros de nós todos. Isto foi dinheiro, eu poderei dizer, se calhar 80% do dinheiro que lá está investido foi dinheiros públicos. Dinheiros da Câmara de Louros, numa primeira fase, da Câmara de Odivelas numa segunda, da Junta da Pontinha, da Junta de Carnide, do Governo, das várias organizações do Governo. Estamos a falar das obras, estamos a falar da Direção-Geral de Esportes numa fase inicial, e depois o Instituto do Desporto e não sei quantos. Portanto, estamos ali a falar de deitaram abaixo milhares de euros numa cidade e num sítio que faz falta instalações desportivas, que não há instalações desportivas, que é um mal geral. Neste momento não é só o CAC que tem dificuldades, há clubes que por vezes não se expandem mais porque não têm campo, mas têm miúdos. Há outros que fazem jogos das 9 da manhã às 9 da noite, ao sábado e ao domingo, no mesmo campo que tem 10, 12 equipas. E ali destruiu-se uma coisa e está agora completamente ao abandono, e a única coisa que há é uma população à volta. A investigação para este episódio revelou que o processo em torno de uma casa para o CAC arrasta-se vai para quase uma década. Em novembro de 2015, por exemplo, já noticiava o jornal Correio da Manhã, na sua edição online, Feira Popular acaba com um campo de craques, na altura da apresentação desse projeto. Mas para entender a cronologia dos acontecimentos, se é que os complicados meandros do mesmo conseguem estar ao alcance de qualquer compreensão, talvez seja necessário recuar à importância do próprio CAC e do campo Carlos Lourenço no contribuir para a revitalização de uma zona de Lisboa a precisar de intervenção. António Roca é presidente desde 2016, mas a sua ligação ao clube recuou há quase 15 anos. Foi testemunha, enquanto membro dos órgãos sociais, de todo o processo que se foi arrastando e acabou por lhe cair em cima no momento de assumir a presidência. É ele que explica como o CAC começou por ser parte da solução no desenrascar de um problema para a Câmara de Lisboa, na altura da visita de elementos do Executivo ao local. Ainda era António Costa, líder da autarquia. Chegaram ali, olharam para aquele espaço todo, porque aquilo era um antro de carros roubados, máquinas de tabaco roubadas, droga para ali, aquilo era do piorio. Cobras, ratos, ratazanas, aquilo era. A única coisa que havia ali de jeito era o campo que estava... Não, como é que nós vamos limpar isto? Pronto. Porque havia uma ideia de alguma coisa que iria ali acontecer. Só que o problema era limpar aquilo que estava ali, que eram hortas comunitárias. Porque se nós vamos mexer nisto, isto vai dar... Foi mesmo, vai dar porcaria aqui. Nós estávamos ali, conversa depois da conversa, e havia alguém que tinha metido um projeto na Câmara Municipal de Lisboa de alargamento do campo, eu não sabia na altura, de alargamento do campo, já. Que tinha ficado parado há 3 anos na Câmara Municipal de Lisboa para avançar. Nunca mais houve resposta para alargar o campo. E o antigo Presidente disse, Presidente, nós temos um projeto de alargamento do campo, na Câmara há 3 anos, nunca mais andou. Se calhar, se vocês aprovassem o alargamento do campo, era mais fácil nós, perante estas pessoas que aqui estão do bairro, sermos nós a limpar isto. Ou seja, sendo um campo dentro do bairro, um clube do bairro, eles vão aceitar melhor a saída deles daqui do que se vocês vierem para aqui com as máquinas, que isto vai chover balas das janelas, como já tem chovido em todo lado.
O projeto é aprovado em tempo recorde e a Câmara de Lisboa atribui uma verba a rondar os 180 mil euros para a sua execução. Contudo, o que em tempos era parte da solução passou a ser parte do problema. O plano era o da instalação de mais um sintético, mas não contemplava todos os custos inerentes a esse trabalho, nomeadamente deslocação de terras ou movimentação de bancadas. A acrescentar a isto, juntou-se uma alegada ocupação de terrenos privados. O CAC ficou sem dinheiro e limitado na gestão do seu complexo. O fim do clube chegou a estar no horizonte. Vocês colocaram pedras, 2 metros de pedras num terreno que não é nosso, não é da Câmara, é privado, por isso vocês têm que mandar isto abaixo, a obra fica embargada, a gente já não paga e começa o embrulho. Entretanto, são colocadas aqui no campo 157 mil euros de pedras para suster as terras e tinham que ser pagas, não é? O antigo presidente sai, acaba o mandato e salta fora. E isto era para fechar. Entretanto, eu não me sentia com capacidade para ir para presidente do clube. Também não me interessava ir para presidente do clube porque de toda a gente da direção anterior, toda a gente fugiu porque começou-se a falar e porque isto depois é um antro eu não conhecia muito bem a Pontinha, porque na altura era só passagem, aquilo era espalhar notícias, o que era verdade, o que era mentira, aquilo estava tudo espalhado, era a polícia judiciária, era que roubaram, era isto, era aquilo, toda a gente que estava naquela direção foi e fugiram todos. Eu, que não era de cá, nem era da Pontinha, era de Lisboa, ganhei amor ao clube. E então tentei ao máximo arranjar uma direção na altura, pelo menos para tentar com que isto não fechasse logo. Arranjou-se um presidente que esteve aqui reunido hoje toda a manhã comigo para tratar da utilidade pública, o Henrique Marques, que era o coordenador de futebol infantil, uma pessoa com estudos, educadas, 5 estrelas, e arranjou-se meio dúzia de pessoas, para completar a direção, de pessoas convidadas e pegou-se nisto. Pegou-se no clube. Aí começaram os problemas. Porque, primeiro tentámos logo saber de quem era aqueles 10 metros ou 15 metros de terreno que não era da Câmara, nem era de ninguém. Foi-nos recusada essa informação. Depois, tudo o que nós mexíamos, havia sempre um entrave, nós não conseguíamos andar. E nós não estávamos a entender. Até que conseguimos falar com uma série de sócios, pais, não sei o quê, e tentámos angariar dinheiro para sermos nós próprios a colocar um sintético para podermos jogar aqui. O campo era um campo de golfe autêntico. E até isso nos foi recusado pela Câmara Municipal de Lisboa. Ou seja, a Câmara disse-nos a nós que vocês metem lá alguma coisa, a gente vai lá já amanhã retira tudo o que vocês vão meter. Ou seja, vocês não têm ordens para meter rigorosamente nada lá. A notícia da Feira Popular deixa o CAC oficialmente sem abrigo e a direção do clube arregaça as mangas e vai à luta. Estava à porta mais um torneio internacional e sem dinheiro e sem campo, ou desistia-se ou seguia-se em frente. Pouco tempo depois eu ia para Santarém, nunca mais me esqueço, e sai a notícia do Feira Popular em Carnide, naquele espaço. Eu disse, já está tudo aqui encontrado o que foi. Ou seja, eles usaram o CAC, usaram os parolos, não é? Para fazer uma limpeza daquilo que eles precisavam, porque já tinham um projeto feito. E aí começam os problemas. Onde é que nós vamos? E eles começam-se a perceber que as pessoas que tomaram conta da direção do clube eram resistentes. Ou seja, nós não fizemos aquilo que eles estavam à espera que fizéssemos, era abandonar isto e o clube fechar e eles tinham o problema resolvido. Nós começámos à procura. E, na altura, surge a data do torneio internacional. E o que é que se vai fazer? Não havia dinheiro. Não havia campo. O que é que nós vamos fazer? Vamos ter o torneio na mesma. E já que é de campos que foram deitados abaixo que falamos, o destino do CAC, qual a ironia do universo, acabou por ser o de ocupar o espaço que outrora foi o estádio Arnaldo Dias, em Odivelas, atualmente ocupado pelo Sindicato dos Jogadores. A conversa para este episódio decorreu, aliás, num dos pré-fabricados que o emblema da Pontinha utiliza como casa. Em pano de fundo de tudo isto, está a eternamente adiada promessa de um recinto para o CAC. Chegou a uma altura que já não se conseguia controlar a situação do clube. E há negociações entre o Sindicato de Futebol e a Câmara de Odivelas para ocupar este espaço aqui, para o protocolo. E então surgiu a conversa a três, a Câmara, Sindicato e Câmara de Lisboa, e nós também, não é?
qual era a possibilidade de nós virmos aqui para estas instalações, porque o sindicato ia meter aqui um relvado em vez do campo, ia arranjar isto aqui, e chegaram a acordo com uma determinada verba, que não é tão pouca como isso, e nós viemos para aqui. Viemos para aqui, mas passamos as passas do Algarve, porque a Câmara de Lisboa começou a pagar isto muito antes e não havia obras nenhumas, nós não tínhamos calda para tomar banho. Bem, foi um historial, está tudo, isto até nos jornais todos, já sei muito mal. Então um historial, e viemos para aqui. A edição do Jornal Notícias de 15 de setembro de 2022 recordava a aprovação pela Câmara de Lisboa, em 19 de julho de 2021, do lançamento do concurso público para a execução da primeira fase de construção do Complexo Desportivo de Carnide, destinado a ser a casa do emblema da Pontinha, adiantando que a promessa remonta a 2018, a quando da demolição do campo do CAC. O Jornal Notícias sublinha ainda que o equipamento desportivo já foi a concurso 3 vezes, mas a obra nunca avançou. Entretanto, a CNN de Portugal, em notícia de julho de 2022, revela que Carlos Moedas abandonou o projeto da Feira Popular em Carnide, atribuindo ao Presidente da Autarquia de Lisboa a afirmação de que, cito, parques de diversão no centro da cidade não fazem o mesmo sentido que faziam no passado. Novidades sobre isto, António Roque? Eu tive uma reunião com eles no mês passado, novembro. Como é que foi? Não, 22 de dezembro, vésperas de Natal. E não sabem onde é que o CAC vai construir o campo, nem sabem, se não houver campo, para onde é que nós vamos na próxima época. O Clube Atlético e Cultural tem 400 atletas divididos entre as modalidades de futebol masculino e feminino, ginástica, goalball, xadrez e ski. A equipa sénior masculina de futebol disputa a 3ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Lisboa e ocupa neste momento o 9º lugar da Série 2. E já agora, ainda se vai a tempo de divulgar outra referência do clube enquanto pioneiro. O futebol feminino, fomos a primeira equipa a ganhar a taça de honra da Associação de Futebol de Lisboa. Pronto. Neste momento, duas que são as principais, são as mais conhecidas, estão na Seleção Nacional, Inês Pereira e a Capeta. Fomos campeões nacionais da segunda divisão. Aliás, o CAC foi campeão nacional da segunda divisão num ano em que não tinha campo. Andávamos a jogar no São João. O posto de comando do movimento das Forças Armadas juntou no quartel da Pontinha o Major Otélio Sarava de Carvalho, o Capitão-Tenente Vítor Crespo, o Major Santos Osório, o Tenente-Coronel Garcia dos Santos, o Tenente-Coronel Lopes Pires, o Major Hugo dos Santos, o Capitão Luís Macedo e o Major José Maria Azevedo, nomes a quem devemos a liberdade. Era a intenção deste episódio contar com o testemunho de alguém responsável pelo núcleo museológico do posto de comando do MFA, cujo contato está atribuído ao Departamento de Cultura da Câmara de Odivelas. Contudo, após vários dias de tentativas de contacto, quer por e-mail, quer por telefone, quando a resposta chegou, já o episódio estava na sua fase final de edição. A este propósito, uma notícia do Jornal Expresso, a 17 de maio de 2023, divulgava uma petição pública pelo livre acesso ao espaço, fazendo referência às autorizações burocráticas que constituem um entrave na visita ao local, classificado como Monumento Nacional. Partindo da experiência deste podcast, não podia estar mais de acordo.